Durante o nosso encontro, obrigado, Flávio, nós tivemos a oportunidade de estar envolvidos pelas vibrações generosas de todos vocês, e também, enquanto a pintura acontece, a ação positiva dos espíritos amigos procura tratar das pessoas que estejam também no ambiente, com a emoção, com o bom pensamento. Cada um se abre para essas percepções. Então, agora nós vamos mostrar as 3 telas que foram produzidas enquanto estávamos aqui falando. Se vocês acharem que vale a pena, podem aplaudir os espíritos, que eles também estão presentes. Monet. Agora Salvador Dalí. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Nós costumamos dizer sempre: vocês não rezaram direito e a gente teve que voltar. Da próxima vez rezem mais forte, para a assombração não aparecer novamente. Todas as nossas vidas, elas são oportunidades de crescimento. E este período da Terra é extremamente importante, não porque vaticínios do fim do mundo estejam anunciando tragédias, não porque videntes estejam falando de coisas que vão ocorrer, levando angústias, aflições, mas em função do amadurecimento do espírito, nós podemos dizer que não é sem aviso que chegamos ao século 21. Muitas pessoas estão preocupadas com 2012 e se esqueceram de 2000 anos que já se passaram, graças aos quais nós conhecemos a mensagem cristã, que nos está esperando gradualmente o tempo necessário para que nós decidamos. Onde está Deus que não vai intervir para alterar a sequência das coisas? Deus está atento. A pergunta não é esta, a pergunta é: onde estamos nós? Que como espíritos que nascemos e renascemos, nascemos e renascemos, nascemos e renascemos, ainda hoje caminhamos tropegamente, deixando a desejar no nosso esforço de combater nossos defeitos, nossos vícios, no relacionamento com as pessoas, mesmo na nossa conduta profissional. Este deixar a desejar significa um atraso de 2000 anos.
Não me recordo se é Emmanuel ou André Luiz, que através de Chico Xavier disse que toda pessoa que teve contato com o cristianismo por uma semana não pode ser mais a mesma pessoa. Não é preciso teologia, não é preciso curso, não é preciso diplomar-se. Eu estou na Federação Espírita há 8 anos, estou no 8º curso, já tenho todos os diplomas lá em casa. Não é isto que vai alterar nada, porque bastaria uma semana de contato com a realidade do Evangelho para que nós, se acreditássemos nisto, conseguíssemos mudar nossas disposições. Não digo ainda as atitudes, mas as disposições, as nossas vontades, que é a área, a nossa voluntas, que está doente. As religiões surgiram como um processo de ajudar o ser humano a encontrar um caminho. Não surgiram como alguém que funda, e agora vai, Jesus fundou o cristianismo. Não, o Senhor veio viver, fez da sua vida algo, e os homens depois, para identificar este algo diferente, aí converteram isto em um tipo de crença, para se identificarem. Aí as religiões que vieram depois, cada um com seu nome, com seus equívocos, com seus acertos, foram tentando depurar este processo. Sabia o Senhor que nós estaríamos perdidos no cipoal de alguns milênios ou de alguns séculos, por não entendermos direito como que as coisas funcionam. Tentaríamos amoldar a verdade à nossa conveniência. E ele avisa isto lá no começo, ao falar aos discípulos que ele não poderia dizer tudo, mas que enviaria o Consolador prometido, um Consolador que viria ensinar aquilo que ele já tinha falado e muitas outras coisas. Esta realidade aconteceu, todos sabemos. Desfrutamos hoje o saboroso fruto do esforço de todos os que antes de nós pagaram o preço pela crença que tinham. Estamos sentados num grande auditório, numa das mais respeitáveis instituições espíritas do nosso país e do mundo. Há 1900 anos atrás, nós estaríamos no meio de um circo, e o auditório seria diferente. O auditório estaria aplaudindo, torcendo pelos leões, pelos bichos, e nós estaríamos ajoelhados, chorando, tremendo e cantando, em testemunho de algo que nós acreditávamos há tão pouco tempo, mas que era tão poderoso. Se nós voltássemos àqueles dias agora, será que estaríamos na arena, esperando a mordida esfomeada dos bichos famintos? Por este crer que agora nos infunde conhecimento, esperança, que agora podemos exercer sem medo dos outros. Quando o Senhor então apresenta e as pessoas assumem com vontade, eles constroem o alicerce, e o tempo passa, a árvore cresce, há problemas, há diferenças, há conflitos, e hoje, herdeiros não só do Cristo, mas herdeiros do Espírito de verdade, do sacrifício de Kardec, do amor de Bezerra, dos mártires do passado e do presente, nós estamos desfrutando aquilo que está sendo produzido.
E recolhemos então o elixir desta vinha. Para quê? Um elixir que nos abastece, fortificando o nosso ser, melhorando o que somos. Mas para domingo, estamos vivendo pelo estômago ou vivendo pelo espírito? Essa realidade agora estará sendo tratada pela maneira como nós, aproveitando o tempo, caminharmos numa direção ou em outra. Não é termos medo do que vai acontecer. Se nós tivéssemos mesmo noção do tempo que já perdemos, nós estaríamos pedindo ao Senhor: Senhor, faz acontecer logo. Senhor, solta as feras no circo do mundo novamente. E não importa que eu seja devorado, não importa que eu morra no meio da tormenta, importa, Senhor, que o mundo melhore. Porque eu também já estou cansado de mim mesmo. Eu também já não aguento mais ser o mesmo indivíduo. Eu entro e saio das igrejas, rezo todos os dias, ou quando me lembro. E agora dizem que é o fim do mundo, e eu quero me salvar. Depois de ter me abastecido de toda a herança cristã, dos heróicos mártires da vida, e poder entrar hoje em qualquer instituição espírita, ligar a televisão e ver programas espíritas, ir ao teatro e assistir peças espíritas, ir ao cinema. E sem dúvida alguma, estes 2 filmes espíritas que foram já exibidos com tanto sucesso, fizeram pela melhoria da terra o que nenhuma instituição espírita, ou todas elas juntas em processos de desobsessão, conseguiram fazer. Considerando uma média de quase 7 milhões de pessoas que assistiram estes filmes, e provavelmente boa parte delas não espírita, porque os espíritas muitos ainda não foram, sabe? Ah não, as filas tão grandes, depois que diminuir a fila eu vou. Não, quando sair em DVD, aí eu alugo e assisto em casa. Os cristãos morrem assados, fritos, cozidos, devorados no sol quente. Todos os santos da igreja são crucificados, apedrejados, esquartejados, são feitos picadinho. E nós não queremos pegar uma fila. Nós não queremos, né? Ai, fica muito tumulto. Estes 2 filmes, com quase 7 milhões de cine-espectadores, foram uma grande sessão, não só de esclarecimento para encarnados, mas para muitos milhões de espíritos. Em processos de desobsessão, então, quando a gente vê na casa espírita espíritos que precisam plasmar uma tela fluídica para mostrar ao espírito que está se comunicando aqueles quadros que ele ainda não tem noção, e ele então vai ver na frente do seu olhar aquela tela mostrando onde ele esteve, o que ele fez, o que aconteceu com o seu corpo. Já pensaram uma tela de cinema? Aquele monstrão imenso, e todos os encarnados e os desencarnados presentes assistindo o seu amanhã. Porque também não é só para os espíritos que aquilo serve. Vocês já pensaram o que vão fazer quando estiverem lá no umbral? Aí eu vi esse filme meio escuro no começo, não gostei muito, então vai se preparando. É um estágio. Já é um estágio, você já está sabendo como é o que te espera. Mas
Nesta condição, uma época onde tudo isto está chegando com clareza a todos, isso marca uma situação muito específica. Fala o juízo final dos evangelhos que haveria guerra, rumor de guerra, que isso não era o fim. Por causa do nome do Senhor, muitos morreriam, muitos brigariam, muitos se destruiriam, mas isso seria apenas o início. Depois, o Evangelho do Senhor seria pregado por toda a terra. E depois, viria o fim. Depois de pregar toda a realidade do Evangelho, que era a condição do alerta final, aí sim, a última chance concedida, o fim poderia chegar. O fim que se refere ao Evangelho, naturalmente, a doutrina espírita o explica, não como o término, mas como a prova. Depois de termos recebido 21 séculos de cristianismo, de termos crescido à luz de ensinamentos que uma semana seriam suficientes para a gente ser diferente, e a generosidade do Criador nos concedeu 20 séculos. Chega o aviso final: preparem-se. Pode ser em uma semana, pode ser em um ano, pode ser em uma década, mas chega o dia que nós precisamos acordar. Quanto custa você que está aqui hoje chegar na sua casa, procurar sua mãe, procurar seu pai, procurar o seu vizinho, pedir desculpa a ele, bater na porta, falar: olha, eu fui grosseiro com você ontem, antes de ontem. Quanto custa você? Quanto te custa pegar aquelas coisas que você sabe que não são suas e devolver ao verdadeiro dono? É claro que eu não estou falando do marido ou da mulher, porque às vezes o verdadeiro dono já não quer mais também. Tá? Então, não adianta ser: ó, Benzinho, eu fui lá na palestra do centro e o cara falou para eu devolver o que não é meu, então ó, eu vou levar você para o ex-marido. Não, ele não vai querer. Não me refiro naturalmente a isto, mas falando materialmente sobre as coisas que a gente sabe que não são nossas, que a gente cobiça, que a gente quis ter, que a gente guardou e fez que esqueceu que estava com a gente. Livro espírita. Vamos, para não chegar no marido, na mulher, vamos chegar no livro espírita. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que emprestou um livrozinho de alguém, que o livrozinho está lá na sua casa. Ai, esse livro é tão gostoso, tão bom, eu vou ficar com ele comigo, porque aí o cara esquece que está comigo. Quanto custa você pegar o livro e falar: olha, eu vim aqui devolver o seu livro, porque esse livro me ajudou muito, mas ele é seu, eu quero que fique com você. Estas são realidades que não nos custam nada, mas que demonstram para nós uma coisa: demonstram ao mundo que nós sabemos onde vai o nosso direito e onde começa o do outro. Que 2000 anos depois nós entendemos por fim o que Jesus disse: ama o teu próximo, faz para ele o que você gostaria que fizesse para você. Se não nos custa nada, a não ser a dor do orgulho que você estará atacando, do interesse pessoal que você estará colocando no devido limite, se não nos custa a não ser isto, por que ainda não fizemos? Porque ainda temos ódio das pessoas que nos enganaram, dos que fizeram a gente sofrer. A gente está esperando que um dia eles paguem. Não, agora eu sou espírita, eu não quero que eles sofram, mas Deus é Pai, Deus vai fazer ele passar direitinho o que ele precisa.
Deus tem que ser mau para que a gente seja bom. Já notaram isso? Que coisa interessante. Deus tem que fazer o outro padecer, sofrer muito, porque se não fizer, Ele não está me protegendo. Bom, o Senhor fala deste período da transformação da terra. Nós estamos exatamente na época da pregação, depois da qual a prova chega. Em toda a terra se está falando do Evangelho, pela TV, pelas igrejas evangélicas, em qualquer lugar, em templos simples, nas favelas, nas grandes cidades, nos bairros mais aquinhoados, não importa. A televisão que essas instituições adquiriram está multiplicando a mensagem por todo lado, 24 horas por dia. Fala o Senhor sobre isto. Pode ligar o som, por favor. Esta realidade nos remete ao Evangelho. O Evangelho canônico fala sobre o juízo final. Se você vai em Mateus, você vai encontrar no capítulo 25 duas parábolas e depois o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a criação. E por que tomai posse? Por quê? Tomai posse, participai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino, viajante, precisava de pousada e me acolheste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. Estava na prisão e vieste me ver. Para vocês verem que o que nós estamos fazendo aqui é inútil para a nossa salvação. Não está escrito lá: foste na palestra de domingo na FESP, vinde à minha direita. Não estava lá: fizeste palestra na FESP, pintaste na pintura mediúnica. Isso que nós estamos fazendo aqui não nos garante nada. É verdade que é melhor a gente estar aqui do que fazendo bobagem por aí. Neste ponto, sim, estamos todos de acordo. Do que ficar em casa inutilmente, brigando com o marido, com a esposa, dormindo até meio-dia inutilmente, sem produzir nada de bom. É melhor estarmos juntos aqui num ideal, num objetivo, do que perder tempo fazendo tolices. Mas condição para estar à direita do Senhor, nós estaríamos de verdade conseguindo ou conquistando se nosso empenho destas horas estivesse junto de um enfermo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Não, ninguém está pedindo o seu dinheiro. O negócio aqui não está escrito assim: olha, se você comprou a receita médica do Carinha lá na farmácia, você está salvo. Não está dizendo assim: ai, eu tive fome, você foi no restaurante, me pagou uma quentinha. Ai, eu estive preso e você contratou um advogado para ir lá na cadeia me tirar. Tudo que o Senhor fala
nestes versículos da Bíblia está ligado não ao dinheiro. Não é você ter dinheiro para estar à direita do Senhor. Tudo isso está ligado à sua atitude. Eu tive fome e você me deu comida. Pode não ter comprado, pode ter pego da sua panela, do seu prato de almoço. Pode você ter ido bater a porta de alguém e pedir: olha, tem uma pessoa com fome, eu também não tenho nada para dar para ela, você poderia me dar para eu levar? Ou você poderia ir junto comigo e levar a comida? Este comportamento que salva é um comportamento não é um comportamento de quem dá coisas, é um comportamento da não indiferença. Eu estava no hospital. Você não é médico. O que eu vou fazer lá, Vera? Eu não sou médico. Eu vou lá visitar o nego para dizer se está certo ou errado o tratamento? Não sou nada. Eu vou lá, não. Eu vou esperar. Aliás, lá só tem infecção hospitalar, ainda mais agora com essa bactéria. Santa bactéria. Porque as bactérias, elas indicam a gravidade da doença social, de que todos nós estamos padecendo. A terra teve um surto de peste negra. Na época, quase 50 milhões de pessoas morreram em 3 ou 4 anos de peste bubônica. Na Europa, pequena também em termos populacionais para tantas mortes. Algo em torno de 1/3 da humanidade que vivia na Europa desapareceu pela peste bubônica. Que veio depois do quê? Na história, veio depois de todas as cruzadas alucinadas e violentas e da Inquisição. Igualmente uma cruzada alucinada e violenta, desumana e cruel. O ser humano precisa passar por estas coisas que fazem ele despertar dessa indiferença. Porque, infelizmente, muitas religiões transformaram as condições da salvação em condições de doação de coisas. Por isso que a palestra de hoje se chama A Caridade Segundo Jesus. Não é a caridade segundo o Espiritismo. Não é a caridade segundo o catolicismo, nem é segundo os evangélicos ou o evangelismo. Como Jesus entende a caridade, e ele fala disto. Ele coloca a caridade, e o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo fala dela, no seu frontispício: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque nós começamos a entender que a caridade, como Jesus a preconiza, é o antídoto dessa bactéria virulenta que nós carregamos do nosso atraso, que se chama egoísmo. Alguns interpretam a caridade como dar coisas e sofrem para dar alguma coisa. Isso é uma coisa que dói na pessoa. Conseguir arrancar uma peça de roupa do seu guarda-roupa. Ai. Se a gente soubesse de verdade que a caridade nos salva, você abriria o seu guarda-roupa e diria assim: ai, essa aqui não, essa aqui está feia. Essa aqui não, eu já usei umas 15 vezes. Não, essa aqui, ela ainda dá para eu usar, mas ainda, não, essa eu não quero. Eu vou pegar esta, que está nova. Eu ainda não usei. É esta que eu vou dar. Porque esta de verdade significa o quanto eu quero me salvar. Não quero me salvar dando lixo. Não quero me salvar escolhendo o que não presta, para que meu semelhante vista. Nós estamos vivendo numa época em que estas coisas estão invertidas pelo egoísmo. Passa amanhã que eu não tenho nada
não sobrou nada do almoço. Eu não tenho pão de ontem. Você dá ao que te pede a porta, um pedaço de pão, o pão que está murcho, que está duro, para não dar a ele o pão que você come. É desse jeito que nós queremos nos salvar. Pelo amor de Deus, Senhor, me leve embora para o lixo de um mundo pior, porque eu sou igual a ele. Não me emociona a fome de um peregrino, não me emociona a sua necessidade. Alguns se dão ao cúmulo, e agora nós estamos numa época tão linda da humanidade, que é o período de Natal, de fazerem a caridade com roupas que vão entregar para os seus semelhantes sem lavá-las. As pessoas que trabalham em instituições benemerentes, que recebem doações de roupas, sabem como isto é deprimente. Se tem um pouco de amor à vida, tem que usar luva, aquelas luvas de borracha que mexe com ácido, sabe? Para o ácido não corroer a luva, a mão da pessoa, para mexer em certas doações de roupas que as pessoas oferecem para o seu semelhante, como se ele valesse aquilo ou menos do que aquilo. Ah não, se eu tiver que lavar roupa, eu uso e não dou. Se eu tiver que consertar a geladeira, eu ainda uso a geladeira, porque ainda dá para usar mais um tempo. Não, eu vou dar a geladeira quebrada, porque é uma geladeira. Aí você vai dar uma geladeira para quem não tem energia elétrica e não tem o que pôr dentro da geladeira. E a gente visita a favela e encontra a geladeira cheia de gato, roupa, né? Aquelas coisas que as pessoas usam como prateleira, quando tem alguma coisa para pôr. E por que isso não usa como geladeira? Porque a gente não tem dinheiro para mandar consertar. Tem que trocar o motor. Mas a pessoa deu. Uma pessoa que fez isso se diz cristã. Não, eu já estou dando a geladeira. É ele que arruma um dinheirinho e troque o motor. Este Natal será uma ótima oportunidade para a gente ver esse cortejo de generosidades. Não é isto que salva ninguém. Não é conversar com o Espírito que salva ninguém, não é dar passe que salva ninguém, não é fazer palestra, escrever livro, pintar pintura mediúnica, não é nada disso que salva ninguém. O que salva a gente é a não indiferença, que é o que Jesus fala aqui. Eu estive nu e você me vestiu. Ele não disse, você comprou uma roupa para mim, não. Eu estava doente e você que não era médico, que não podia me tratar, não podia saber se o tratamento era certo, pelo menos você foi me ver. Você não foi me curar, você sequer foi orar por mim, você foi aonde eu estava. E eu pude sentir que alguém gostava de mim. De vocês que estão aqui hoje, quem é que já esteve internado em hospital? Levanta a mão, sem medo. Isso, vários de vocês passaram pela experiência de estar num quarto, longe da família, longe dos amigos, dependendo de estranhos, de enfermeiros, de atendentes, esperando um médico passar para ver você como é que está. Nesta hora você sentiu o que era estar precariamente vivendo, porque você não pode pôr a roupa que você quer, tem que pôr aquele pijama que parece uma coisa de presidiário, ou tem que ficar despido. E as pessoas chegam, e às vezes chega um médico com mais 5, 6, 7 alunos para estudar o seu caso. Você não é uma pessoa, você é um caso. Não, porque, e aí começa a falar aquelas coisas que só os caras entendem, você não sabe se nem se é grave ou se não é. Não, porque o CA disso está em tal lugar, né, no colégio hepático, e você, sei, sim senhor, o que será que eles estão falando? Que língua é esta? Que eles estão falando exatamente para você não entender nada, porque você não é importante. Importante é a sua moléstia, para que eles saibam como é que faz a coisa melhorar, ou como é que não tem jeito, que não é o caso de vocês, porque vocês conseguiram sair do hospital. Mas quando você está lá,
e que naqueles períodos em que não há possibilidade de visitas constantes, você depende dos outros, você sabe o que significa quando chega o horário de visita, não aparecer ninguém para te ver. E você vê entrar às vezes, visita para outra cama, para o outro leito, e você fala, ai, daqui a pouco vai chegar o fulano, daqui a pouco vai chegar a Beltrana, ai, eu estou esperando, está na hora da visita. E passa o tempo, e ninguém foi te ver. Agora, já pensou se você está nessa angústia, nesse momento de dor, e aí chega uma pessoa que não é nem seu parente, que não é nem uma pessoa importante, e que é o seu jardineiro. Ele não trabalha na sua casa, ele de vez em quando passa lá. Não foi o seu cunhado, não foi a sua cunhada que almoça na sua casa de graça todo domingo, não foi ninguém da sua família que está lá sempre querendo passear com você, para você pagar as coisas para eles, não foi ninguém, porque eles estão muito ocupados. Mas entrou um humilde jardineiro, e ele diz a você assim, seu Luiz, o senhor desculpa chegar tão tarde, é que eu tive que pegar 2 ônibus para vir lá de onde eu moro, mas eu fiquei sabendo que o senhor estava internado, eu passei na sua casa, disseram que o vizinho falou que o senhor não estava, que o senhor estava no hospital. Eu falei, não, o senhor Luiz, um homem tão bom, não, eu vou lá ver o senhor Luiz. Imagina o que você não sentiria por este homem, só porque ele saiu de ônibus, deixou a sua casa, o seu conforto, deixou o seu trabalho, que ele podia estar cortando alguma grama em algum lugar aí para ganhar uns trocos, e foi ver como você estava. Como isso é importante para quem está doente, para vocês que estiveram no hospital, que talvez agora tenham se esquecido pelo tempo que já passou. Se você voltar lá atrás, aquela não indiferença de uma pessoa muda você. Quando você sair do hospital, não importa que o seu Luiz tenha te ido ver uma única vez, só uma vez. Quando chegar a vez de ele vir na sua casa para fazer o jardim, você já não o tratará como um jardineiro. Um jardineiro que trabalhou às vezes, tantas vezes na sua casa o dia todo, e você nem fez um café, nem preparou um sanduíche. Não, o cara tem que vir aqui e trazer a marmita dele, eu já vou pagar o jardim. Só que ele não pensou nisso quando você estava na cama no hospital. Ele tem convênio médico, ele tem médico, ele é rico, ele pode se virar sozinho. O jardineiro foi ver você, trocando a sua importância por qualquer conveniência que ele poderia ter e que o aconselharia a não ir tão longe assim. Quando ele voltar na sua casa, você, tenho certeza, vai se incomodar com ele. Você vai pensar, esse homem simples, ignorante, analfabeto, tem por mim um afeto que meus parentes não demonstraram ter. Puxa, ele deve estar com sede, ele deve estar com fome, ele deve ter trazido a marmita dele, arroz, feijão e um ovo. Como é que eu comi tantas coisas boas, tantos meses em que ele estava lá fora trabalhando, e nunca lhe dei um pedaço de um bife que estava aqui sobrando para mim? Não, agora não. Hoje eu vou fazer um prato de comida de gente, porque certamente esse jardineiro tem fome, e você não é mais indiferente. Eu tive fome e você me deste de comer, tive frio e me agasalhaste, estava viajando, não tinha onde dormir e alguém me albergou.
Todas estas são condições para a salvação. Essa é a caridade a que Jesus se refere. Mas isto, alguns podem dizer: isso é uma interpretação que você está dando, porque pode ser diferente, pode ser de outro jeito, que Jesus estivesse querendo mesmo que a gente desse coisas. A doutrina espírita não fala disto. Fala sim. Não apenas no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita fala disso de maneira direta. E nós temos procurado lembrar estas questões repetidas vezes. Porque aqueles, como nos fala Mateus no capítulo 25, onde está o juízo final, aqueles que não foram escolhidos na tal da salvação, não fizeram nada disto. Não se ocuparam com o jardineiro, não se ocuparam com quem estava doente, não se ocuparam com quem tinha fome, sequer pensaram que aquela pessoa podia estar passando por uma necessidade. Não é comigo. Não, a gente não pode se misturar, porque essas coisas, você vai atrair problema. Não vai na favela não, dá a cesta básica lá no centro espírita, que você já está fazendo a sua parte. E nós viramos o quê? Caridosos virtuais. Caridosos que mandam e-mails intermináveis. Caridosos que ficam, leia que isso é lindo. Essa mensagem, Jesus vai entrar na sua casa. Mande para mais 35 pessoas e você espere um telefonema que vai acontecer. Deve ser dos caras que vão te reclamar, porque para de me mandar esse e-mail idiota aqui que eu não aguento mais. A minha caixa postal já está lotada de tanta bobagem. É lindo, você lê, porque Jesus não sei o que, Jesus bateu na porta, Jesus entrou pela janela, Jesus entrou pela chaminé da sua casa. Não tem chaminé, então pelo basculante da janela do quarto, Jesus entrou. Multiplica isso e você pode esperar que vai vir um prêmio. Reze tantas vezes que você vai ver uma coisa boa que vai te acontecer. Quer dizer, caridade virtual em que você Ctrl+V e Ctrl+C, sabem isso, né? Vocês conhecem isso? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. Como eu fiz a caridade hoje. Mandei 30 e-mails que eu não li, porque alguém me passou, que disse que era lindo. Para outros, todos da minha caixa postal. Eu tenho 238. Fiz 238 caridades. Essa indiferença que faz a gente se aglutinar no nosso escritório diante de uma máquina para ter uma caridade que não sente o odor da urina, de um velho que não tem ninguém que o limpe, que não sente o olho encovado da criança que está sem alimento adequado. Na nossa instituição nós temos uma família, entre as 130 que a nossa casa tenta ajudar. A moça tinha filhos dela, 6 crianças. A irmã tinha 5 filhos, todos miseráveis, as 2 famílias. A irmã que tinha 5 filhos quis o destino levá-la mais cedo para o mundo invisível. E naturalmente, quando dizemos a moça com 5 filhos morando na favela, geralmente ou os filhos cada um é de um pai, ou o pai não aguentou o tranco e já foi procurar fazer filho em outro lugar. Então essa moça tinha 5 filhos, morreu sem deixar nenhum adulto para cuidar das suas crianças. Aí você já imaginou, você tem 6 filhos, já para você cuidar dos seus não é fácil. Você mora na favela. A sua irmã, que fez 5 por encomenda dela, morre. E você tem a opção: manda para adoção, manda para o juizado, manda para algum lugar, porque eu já tenho 6 para criar. Ou você tem a opção: não, são filhos da minha irmã, eu vou cuidar.
e uma favelada com 6 filhos, morando entre uma estrada de muita movimentação e o trilho do trem que passa a 1 metro do fundo da casa dela, que é de madeirite, acolheu os 5 filhos da irmã que desencarnou. Passou a ser mãe de 11 crianças. Neste ano, no período do inverno, as 11 crianças estavam com pneumonia, por falta de comida, por fraqueza orgânica. Nós estamos como cristãos acima do peso, aquecidos, com a grande chance de entender uma caridade que o Senhor nos ensina a ser real, não virtual. É tão lindo você ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Enter, Ctrl+C, Ctrl+V, Enter, Ctrl+C, Ctrl+V, Enter, e 11 crianças à porta da morte por não ter o que comer. Quando o Senhor fala sobre a caridade, Ele fala não do que nós vamos dar, como é o que muitas pessoas temem. Nós temos medo de nos desprender das coisas. Nós temos medo, temos receio que alguém leve meu paletó, meu sapato, e eu vou ficar como? Ora, pega um outro que está no guarda. Não, pega 3. Você tem 45 sapatos para 2 pés só, então o que você está fazendo com tanto aí na sua casa? Ai, cada um é para um momento. Qual é o sapato para o momento da bondade? Será que nesta hora nós não deveríamos estar descalços mesmo? Senhor, eu dei todos os meus sapatos. Quero pisar no chão. Ah, mas você vai machucar o pé. Ah, não tem problema. Gandhi dizia que tudo aquilo que a gente tem sem precisar indica que a gente é um ladrão. Tudo que a gente junta, que a gente guarda aí, nós não precisamos daquilo, nós estamos tomando de alguém que poderia estar se salvando com aquilo que nos sobra, pelo nosso luxo, pelo nosso capricho. Mas entendendo, afinal de contas, nós tivemos tão pouco tempo para pensar nessas coisas, não é? Depois de Jesus são 20 séculos. Nós ainda temos medo do que vai acontecer em 2012. E esquecemos que a gente pode morrer amanhã, pode morrer no mês que vem, pode desencarnar, como nos ensina a doutrina espírita, sem aguardar 2012. E então o que serão das nossas coisas? Os nossos bens, os nossos armários? O que vamos fazer com aquilo? Ah, já não dá mais para fazer nada. Então tudo aquilo que podia ter sido uma demonstração da sua não indiferença, você jogou fora, porque agora está pendurado, e alguém que você não sabe quem vai ser, vai dizer: ah, pega essas roupas tudo, leva lá para o asilo. Quando você podia ter feito isto, por amor ao velho, ao ancião esquecido. Você podia ter, não, eu vou levar essa blusa, está tão frio. Eu conheço lá o seu Joaquim, ele treme, nenhum familiar dele vai vê-lo, ele treme na cama. Aí eu vou levar essa blusinha para ele. Ah, isso salva você. Não que salve o seu Joaquim, que vai continuar no asilo, vai continuar sem ser visitado, vai continuar dependendo dos que o atendem. Mas isso mostra que você se lembrou do seu Joaquim, sem que o seu Joaquim precisasse ou pudesse de fazer nada em troca. Seu Joaquim não pode te pagar, não pode te agradecer, não pode botar o seu nome no jornal. Seu Joaquim não pode fazer nada, a não ser dizer: meu filho, Deus te pague. E às vezes nem isso ele consegue dizer. Mas ele, seu Joaquim, é você que esteve no hospital e que apareceu o jardineiro para visitar. Você é o jardineiro do seu Joaquim, que teve o trabalho de abrir um armário, de encontrar uma roupa, de pensar nele.
e de, com esse gesto, fazer o seu Joaquim se sentir gente. Principalmente nas cidades grandes, as pessoas estão se sentindo cada vez menos pessoas, menos gente, cada vez mais bichos enfiados nas suas tocas. Pessoas que moram no mesmo andar, no mesmo prédio, não se cumprimentam nem no elevador, não falam bom dia, não querem saber de ter problema depois. Caridade, que não é a que a doutrina espírita recomenda. Dar comida para pobre, isso é deprimente. Dar roupa para miserável, isto é uma coisa extremamente desumana, que é preciso que aconteça. Por quê? Porque com isso, pelo menos feito às vezes de forma boa, às vezes de forma interessada, alguém se salva. Mas é deprimente. Eu me sinto deprimido, eu me sinto abatido. E eu digo isso na nossa instituição. Nós estamos lutando para fechar o nosso centro, para fechá-lo, lutando. A gente não consegue porque as pessoas não deixam, mas nós não queremos mais dar comida para quem tem fome, não queremos dar roupa para quem não tem o que vestir, porque isso é triste do ponto de vista da humanidade. E as pessoas ainda se acharem boas porque deram de comer ao faminto, capitalizando lucros espirituais, porque alguém comeu um prato qualquer meio azedo, ou levou uma cesta básica na casa de um faminto miserável. Ai, Senhor, olha como eu sou bom. Ai, já fiz a minha caridade. É uma vergonha para a humanidade que o cristianismo e o cristianismo espírita tentam diminuir, mas que a gente tenha um pouco dessa vergonha de não se sentir bom porque alguém está passando fome. Por isso que fala a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta que os espíritas esquecem. Poucas vezes eu ouvi, aliás, nunca eu ouvi nenhum espírita falar dela em palestra. Pergunta 886. Kardec quer saber: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Não é interpretação de São Mateus, não é interpretação de qualquer evangelista, não é interpretação do palestrante. Kardec quer saber dos espíritos superiores, entre os quais, como nos indica o próprio Livro dos Espíritos, se encontra Jesus como o Espírito de verdade. Ele quer saber. Kardec está perguntando ao próprio Jesus, vamos dizer assim, nessa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, Jesus? Como é que o Senhor entendia isto quando estava na terra? Porque o Espírito de verdade faz parte da pleiade daqueles que estão trazendo as informações. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, por exemplo, Platão respondendo, usando a mesma frase que usara em vida, a respeito de que é mais rico, não aquele quem mais possui, mas aquele que tem menos necessidades. Esta frase que está nos anais platônicos dos seus diálogos, está no Livro dos Espíritos, ao falar sobre o supérfluo, o necessário. Vemos Platão respondendo sem assinar como Platão, do mesmo modo que podemos ver Jesus falando sem assinar como Jesus, como ele faz no Evangelho, por exemplo, no capítulo 6, o Cristo Consolador.
Kardec então está perguntando a esta pleiade de espíritos, e nós nos damos o direito de imaginar que a resposta tenha vindo do próprio questionado. Como se, Senhor, como é que o Senhor entendia a caridade no seu tempo? E a resposta do Livro dos Espíritos é a confirmação do que fala Mateus. Diz a resposta 3 coisas que significam caridade que salva: benevolência para com todos é a primeira coisa. Benevolência quer dizer bene voluntas, vontade do bem. Boa vontade se pode traduzir na qualificação da palavra benevolência: boa vontade para com todos. Nós temos boa vontade com o filho, com a filha, às vezes com o marido, às vezes com a mulher, às vezes com algum parente. A gente tem muita boa vontade com quem tem dinheiro. Ai, a gente serve com muito denodo as pessoas que são bem abastadas, porque a gente não contraria gente importante. Vai que amanhã, né? Mas Jesus é muito claro: boa vontade para com todos. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, não importa se ela é sua cliente ou se ela não é, não importa se você tem que atendê-la como alguém chato que está te incomodando, não importa. Boa vontade para com todos é o primeiro conceito de caridade. Caridade segundo Jesus. Está escrito na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Não é segundo São Mateus, não é segundo o Espiritismo, é segundo Jesus. Boa vontade para com todos. Você está no ônibus, e aqui em São Paulo viajar de ônibus de um lugar para outro é quase uma excursão, porque você às vezes tem que ir para o trabalho e leva 2 horas para chegar. Boa vontade para com todos. Tem alguém em pé, alguém mais velho que você, alguém que está parecendo mais sacrificado do que você. Então por que a gente prefere fechar os olhos e fingir que está dormindo? Por quê? Porque assim pelo menos eu não tenho que levantar, porque a minha consciência fala. A lei divina escrita em mim diz: olhe à sua volta, veja o sofrimento de alguém, ou veja a gentileza que você pode fazer a uma pessoa que está passando por mais dificuldades do que a sua. Ah, mas enquanto a gente dorme, a gente tem a boa desculpa, não é? Benevolência para com todos. Boa vontade no trânsito, boa vontade na rua, boa vontade em casa. Há maridos que não colocam sequer o seu prato na pia depois que comem. Ah, esse é serviço de mulher. Ué, já seria bom você ir se preparando, porque na próxima você vai ser mulher também. Vai fazendo um estágiozinho, vai ver como é que lava a louça, vai ver o que faz o detergente na mão da sua esposa, que ela tem que lavar e ficar com a mão toda trincada. Você teve a coragem de sujar, tenha a decência de ajudar a limpar. Ou coopere em outra área, se você não pode, por causa de algum problema, a sua mão é trêmula, escorrega, quebra as louças, e às vezes até a mulher não quer o cara na cozinha para não acabar com o império dela. Mas deixa ela reclamar, deixa. O que nós mais vemos é mulheres reclamando de maridos indiferentes. Nunca vi nenhuma mulher falar assim: ai, eu preciso mandar meu marido embora porque ele não me deixa fazer nada. Ele faz tudo, ele quer fazer tudo. Nunca vi mulher falando isso. Nunca. Até porque ela não conta, senão vão querer tomar dela. Ninguém conta que tem um tesouro,
que o cara é tão bom, aí a vizinha já começa, oi, põe uma sainha mais curtinha, tudo bem? Cadê a sua esposa? Ela foi lá no supermercado. Ai, que pena. Eu tô com uma lâmpada aqui, você não pode vir trocar para mim uma lâmpada que queimou? Então a mulherada nem conta que tem uma preciosidade em casa para não correr riscos. Agora que tem traste em casa, aí todo mundo sabe. Boa vontade para com todos. Essa coisa de a gente só fazer quando vai ter alguém vendo, alguém filmando, alguém observando, alguém que vai ficar agradecido, não está nas condições da caridade segundo Jesus. Segundo Jesus, a boa vontade é para com todos, todos. Nós chegamos aqui, viemos de Campinas e já fomos em lugares onde passamos fome, em casas espíritas, em diversos rincões por onde já andamos no mundo. Mas nós chegamos aqui, esta casa generosa colocou irmãs para nos receber. Somos suas escravas. Olha só, imagina se alguém vai aproveitar da Vera como escrava, da Flávia. Nós trouxemos chicote, mas deixamos no carro, nem tiramos do carro, porque com escravo assim. Precisamos ir ao sanitário, e lá estava tudo arrumado. Toalha, papel, água, limpo. Nós não conhecemos a pessoa que fez a faxina. Talvez ela não esteja aqui. Mas queremos agradecer muito o carinho dessa irmã, que pode ter até um salário para fazer isto, mas podia ter feito de qualquer jeito. Podia ter feito como quem trabalha sem amor no que faz. Ela foi Jesus para nós. Teve boa vontade conosco, como tiveram todas, a Márcia, todas as pessoas que aqui nos acolheram. O Luiz que está lá aguentando a gente com a música. Os que estão na porta tomando conta. Boa vontade é você pensar no que o outro vai precisar. E pode ser numa palestra espírita, pode ser dentro da sua casa, pode ser no local onde você está trabalhando profissionalmente. Essa é a primeira condição que Jesus se refere acerca de uma caridade, que não é dar coisas. Depois fala o Senhor, na resposta da pergunta 886. A primeira coisa é benevolência para com todos. Segunda coisa, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é uma palavra muito bonita, mas infelizmente pouco entendida, porque a indulgência fala para que nós relevemos os defeitos alheios, que nós nos coloquemos no lugar da pessoa, ao invés de criticá-la, ao invés de falar mal dela, que nós ajudemos em tudo que pudermos, observando aquela pessoa que às vezes está dando o máximo, e o que nós mais gostamos é dizer: ah, mas se fosse eu tinha feito melhor. Indulgência é você compreender como esposa o seu marido que não teve educação e que ainda é tão chucrinho que nem você consegue educá-lo. Mas é compreendê-lo que às vezes também, se você mais uma vez insistir, falar com carinho, prestar um serviço generoso, amá-lo por aquilo de bom que ele possui, e você, marido, fazer a mesma coisa com a sua esposa, amá-la por as coisas boas que ela tem, você certamente irá tirar o seu casamento ou a sua união da zona de rebaixamento. Sabe coisa de futebol, né? Os times vão perdendo, vão ficando na zona do rebaixamento, no outro ano vai para a segunda divisão. Alguns vão fazendo isso com a própria união, porque vão vendo defeitos, o casamento vai indo para o buraco, vai para a zona do rebaixamento, e aí aparece um timeco qualquer de várzea, você já resolve trocar.
E você vai descobrir só depois que o Timeco de Várzea tem as mesmas porcarias de defeitos que o outro time principal também tinha. Só é novidade por um tempo. Se você alterar isto, se você tiver indulgência, não somente na vida afetiva, mas nas relações sociais, você será uma pessoa que todo mundo quer ter perto, porque é uma pessoa que sabe ver as coisas positivas, que sabe relevar, educando quando é necessário, mas não pisando para diminuir ainda mais a criatura que está falha. Parece que nós temos um prazer, nós temos um gozo de descobrir alguém fazendo o que não deve. Se alguém vem falar para você de uma pessoa que vocês conhecem e fala: nossa, eu conheci o fulano, conheci a fulana, mas é uma pessoa tão generosa. Você já pensa assim: ah, esse cara não conheceu a mesma pessoa. Mal sabe ele quem que é essa sirigaita. Aí você fala: é, sim, é uma boa pessoa mesmo. Mas você sabia? Pronto. No você sabia, já aí estamos pecando pela falta da indulgência. Existem critérios no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, critérios que nos ensinam quando é necessário que nós sejamos aqueles que revelem o mal de outro. Existem critérios no Evangelho. E esses critérios, se nós nos lembrássemos dele, entenderíamos essa indulgência. Não, o fulano está vendendo droga lá dentro da Federação Espírita. Ai, mas eu não sou dedo duro, eu não posso falar nada para ninguém. Deixa o povo continuar consumindo droga ali atrás da porta da escadaria. Eu não sei, viu? Só estou chutando. Mas você sabe, e você vai deixar que isso... Não, é que eu aprendi que eu tenho que ser caridoso. Vai no Evangelho e você vai ver se a caridade chega a esse nível. Se não é um dever desmascarar a hipocrisia, a mentira, o crime, para evitar que muitos sejam prejudicados. Sim, é um dever. Não é dever você falar mal do fulano que chegou aqui. Eu vi, tá vendo aquele cara que entrou agora lá na porta da federação? Eu vi ele ontem beijando a vizinha. E daí? Qual que é o problema? Isso é seu? É você que toma conta da vida dele? Ele é seu marido? Não. Ai, mas é chato, né? A pessoa vem aqui no centro depois de ter feito uma coisa dessa. Não, chato é você dentro do centro fazendo uma coisa dessa. Você deveria estar aqui orando por ele, ao invés de divulgando o erro que ele cometeu. Você deveria dizer: graças a Deus que aquele meu irmão veio aqui. Às vezes ele está lutando por uma paixão, ou contra uma paixão que ele ainda não consegue vencer. Que os espíritos amigos possam envolvê-lo, possam atuar sobre as entidades que estão usando essa fragilidade moral dele, para preservá-lo de sofrimentos futuros. Isso sim é dever. Mas não contar, não difundir aquilo que não importa mais ninguém, só a pessoa que está errando. Indulgência para com as imperfeições alheias, sinal de caridade. Aquela que Jesus considerava. Não tem nada de dar cesta básica. Tem, até agora, né? Não tem nada de você tirar a roupa do corpo e ficar despido para salvar alguém, porque vai sair na fotografia. São coisas que nós nos esquecemos, porque trocamos o ser pelo dar, pelo parecer, quando a gente dá. E por fim, temos a terceira condição da caridade segundo Jesus. Depois da boa vontade, benevolência para com todos, e da indulgência para com as imperfeições alheias, nós temos a última condição: perdão das ofensas. Perdoar as ofensas demonstra que você está na condição de alguém que já compreende a riqueza que o bem constrói em você mesmo, e que as pessoas estão às vezes te ferindo porque é o que elas têm para dar.
Mas se você não perdoa, se você guarda mágoa, ou se você faz igual, isto é o que você tem para dar. O perdão é a impressão digital da sua evolução na humanidade. Isto marca o seu caráter. E é por isso que o Senhor fala: é fácil saber quem está à direita e quem está à esquerda, porque não sou eu quem defino isto, são vocês, somos nós encarnados. Quantas coisas isto repercute, quanto isto muda nosso modo de ser. E aí a gente vai ver a cadernetinha: não, eu já contribuí com tal coisa, já fiz tal coisa, já doei isso, já doei tanto, já fiz tantas caridades. E quanto isso tinha de você? Quanto você realmente entregou de si mesmo nesta tarefa do bem? Esta é a caridade que salva, que fala Jesus, fala o Livro dos Espíritos, fala o Evangelho. Ainda, infelizmente, não é a caridade que a maioria de nós pratica. E às vezes, isso nos faz equivocarmos-nos a respeito do nosso destino, do para onde nós vamos. Por isso que o nosso lar nos fez um grande favor. Porque muita gente está querendo ir para o nosso lar, mas antes do nosso lar tem um degrauzinho, que não é uma punição de Deus, não. A região escura, ela é o reflexo da nossa escuridão. O próprio André Luiz explica isto no livro Nosso Lar. Ai, eu gostei do filme, mas eu não quero passar por aquele buraco. Ótimo. Então que o seu querer valha. E enquanto você está aqui encarnado, mude isto. Mude. Não seja apenas um frequentador de uma casa espírita. Não seja apenas um responsável por trabalho. Não seja um coordenador disto ou um coordenador daquilo. Não. Isto que Jesus pediu deve ser vivido 24 horas por dia. E não há ninguém que precise de dinheiro para fazer isto. Nenhum de nós. Você que veio de longe, você que veio a pé porque não tinha sequer o dinheiro do ônibus, você é uma pessoa convidada pelo Senhor a viver esta caridade. Você não precisa ter o emprego que sonhou, nem precisa ter emprego. Você pode converter cada gesto, cada palavra na semeadura do que está faltando no coração das criaturas. Caridade segundo Jesus é o ensinamento que nós temos ouvido há 21 séculos e que vai servir de roteiro para a transformação, para a prova que todos nós teremos que preencher mais dia ou menos dia, porque alguns estão preocupados com o fim do mundo em 2012, mas lamento informá-los que ninguém tem atestado de vida até 2012. Ninguém tem garantia de estar vivo neste dia, neste ano, ou quando estão dizendo que alguma coisa vai acontecer. Ninguém tem. Não precisamos disto. Esta realidade, ela vai marcar a nossa existência por aquilo que nós temos que fazer, enquanto temos vontade e enquanto fizermos. Isto é o que importa. Cada um de nós deverá aproveitar o tempo que dispõe, hoje. E se você tem um desencontro com o seu vizinho, exercite essa caridade. Se você não tem assunto para chegar até ele, compre um doce, faça um bolo, um pão, escreva um bilhete, dê o Natal como desculpa e diga: olha, estamos aqui, estou aqui, se o senhor precisar de alguma coisa, quero pedir desculpa por as coisas ruins que eu já falei ou que eu fiz. Isso vai mostrar que você é diferente.
Não importa que matem você. Não importa que você seja vítima. Porque os maldosos que te vitimarem não se livrarão da sua atitude. Não. O que importa é como você recebeu isto. Hoje nós herdamos o cristianismo dos que aceitaram morrer na boca dos leões. Que cristianismo o mundo herdará de nós? Tendo tantas facilidades, que tipo de cristianismo virá como fruto de cada um? É a pergunta que nós deveremos responder com atitudes. A caridade segundo Jesus é maior do que a caridade segundo qualquer religião ou qualquer ritual. Por isso, vamos fechar os olhos, vamos transformar a nossa crença, vamos observar as coisas à nossa volta, vamos pensar nas pessoas que nos fizeram sofrer, as pessoas que nos enganaram, que nos traíram, as pessoas que nos fizeram chorar, e vamos pedir: Senhor, a gente quer começar por elas. A gente quer envolver esta criatura em uma atmosfera de amor, de boa vibração. Quer pedir por sua felicidade, mesmo que esta pessoa nos queira destruição. Porque não importa o que ela quer, importa em mim o que eu quero para ela. E certamente, Senhor, eu não serei melhor do que ninguém se eu não desejar o bem, mesmo para quem me deseja o mal. Não quero ser mais um fantoche de religiões, um boneco que se comporta como se fosse programado para fazer o bem quando todos veem, e quando não veem, fazer o que é errado. Ajuda-nos, Senhor, a que esta casa de esperança, encravada no coração da maior cidade do hemisfério sul da humanidade, continue a ser a estrela que infunda a convicção da bondade, para que essa crença não seja apenas um exercício de domingo, apenas um ritual na conduta religiosa, na inspiração espiritual. Que ela seja a transformação moral, e que a gente que às vezes quer servir o banquete da esperança para os outros, não morramos de fome sem comê-lo. Que a nossa crença seja capaz, seja grande o suficiente para espalhar-se por toda parte, não por aquilo que falamos, mas pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão das ofensas que você, Jesus, nos ensinou, nos inspirou e pediu que nós realmente o fizéssemos. Assim, querido amigo, que juntos, estando contigo, possamos sentir a crença nas coisas boas da vida, nas boas da alma, a crença em Deus pelas coisas pequenas. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste um riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti,
e a paz sobre nós seu véu descer. Eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Direi eu crente, ajudando alguém a crer também, espalhando bem em teu nome, Senhor, matando a fome de amor, mesmo que eu não possa matar a fome do pão. Com a minha mão, eu quero dizer, creio em ti ao ver que a chuva cai.